Bom, boa noite. Uma alegria poder estar com os irmãos novamente, podendo ter o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia então comigo, lá em Gálatas. Gálatas 6, do verso 1 até o 5, vai ser o texto da nossa meditação de hoje. Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 6, de 1 a 5. Nós, durante o período de 4 meses na EBD, nós estudamos com os jovens o livro de Gálatas. E para nós foi uma grande experiência. Nós encerramos hoje, pela manhã, a carta aos Gálatas. E eu queria então aproveitar essa oportunidade para compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Gálatas nos ensinou. E eu queria fazer isso então em Gálatas 6, de 1 a 5. Nós vamos fazer a leitura. Vai estar sendo projetado também, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Verso 4: Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Amém? Quem nunca parou o carro na oficina? Essa é uma boa pergunta. Quem nunca? E eu chego aqui à conclusão de que, se não a maioria, mas praticamente todo mundo já parou o carro na oficina, não é? E eu não sei se você já percebeu, mas se tem algo que dá problema nessa vida, são os automóveis, não são? Porque quando a gente menos espera, eles quebram e a gente tem que trocar uma peça, tem que investir um recurso que a gente não tem muitas vezes. E o que eu acho interessante é que no ano passado eu tive a experiência de cuidar de um idoso. Alguns irmãos já sabem sobre essa história. E todas as terças-feiras eu levava então esse senhor, o senhor Benito, eu levava ele até a firma dele, a oficina que ele tinha de carros. E quando nós chegávamos lá, toda terça-feira, eu deixava ele lá no cantinho. Ele era cadeirante, não podia se locomover, então ele ficava ali observando os carros. E para ele isso era uma grande alegria. O fato dele conseguir estar ali presente no trabalho dele, ver como que os carros estão sendo conduzidos, ver o movimento, ver os funcionários trabalhando, isso trazia alegria para o senhor Benito. Mas eu também ficava ali, eu ficava observando, sabe? Eu não sou muito de falar, mas eu observo bastante. E eu ficava olhando. Entrava e saía carros, todo momento. É claro que a gente tem vivido desde 2016 um tempo de crise. Mas mesmo assim a crise não impediu que os carros continuassem quebrando e continuassem precisando de conserto. Então ali eles trabalham com parte mecânica, parte elétrica, parte de funilaria também. E todo dia, toda semana, tinham carros novos lá. Carros e mais carros, precisando de conserto, precisando de reparo. Eu penso que a nossa vida não é diferente. Assim como o carro, nós também precisamos de uns reparos, não precisamos? Assim como os automóveis, que quando a gente menos espera quebram, nós também precisamos de restauração muitas vezes. Nós precisamos de conserto, nós precisamos parar na oficina. E é exatamente por isso que eu quis chamar essa mensagem então de oficina de restauração. Porque eu creio, meus irmãos, que a igreja é uma oficina de restauração. Porque Jesus uma vez disse o seguinte: não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, a igreja é uma oficina de restauração. Todo domingo entram pessoas que precisam ser restauradas. Pessoas que estão quebradas, pessoas que estão machucadas. Pessoas que não estão com o seu devido funcionamento e elas precisam de restauração. Precisam ser consertadas. A carta aos Gálatas, o texto que a gente leu agora na carta aos Gálatas, ele se enquadra muito bem nisso aqui. Porque Paulo, ele escreveu aos Gálatas exatamente com o intuito de repreender, corrigir e restaurar aqueles irmãos. Para a gente ter um pouco de contexto, os Gálatas
era uma igreja, na verdade eram algumas igrejas que haviam se formado na região ali da Galácia. E então, depois de pouco tempo que Paulo pregou o evangelho naquela região, eles acabaram se desviando do evangelho. E aí no capítulo 1 de Gálatas, Paulo vai falar o seguinte: me admira como vocês tão rapidamente estão deixando o evangelho. Paulo chama isso de eles estarem buscando um outro evangelho. Um evangelho diferente, um evangelho estranho. E o que estava acontecendo ali? Existia um certo tipo de pessoas ali, considerados falsos mestres, também chamados de judaizantes, que estavam ensinando os Gálatas aquilo que Paulo não tinha ensinado. Como assim? Eles estavam dizendo que não bastava apenas a salvação por intermédio de Cristo. Não bastava o sacrifício de Cristo, não bastava Cristo ter morrido na cruz, mas eles precisavam seguir rituais, precisavam seguir a lei, obedecer os mandamentos para a salvação. Regras, ritos religiosos, e tudo isso privava os Gálatas de desfrutar da verdadeira liberdade. Uma igreja com problemas, não é? A gente entende que mais ou menos esse tempo em que Paulo pregou o evangelho até os Gálatas se desviarem, foi cerca de 1 ano e meio. Não foi muito tempo. E por isso que Paulo disse então, me admira. Eu estou admirado, eu estou perplexo. Como que vocês podem se desviar do verdadeiro evangelho tão rapidamente? Parece que ontem eu estive aí e agora vocês estão buscando um outro evangelho. Os Gálatas, meus irmãos, eles precisavam de restauração. Os Gálatas precisavam ser confrontados com a verdade. Os Gálatas são mais ou menos como um carro que sai zerinho da fábrica. E aí com pouca quilometragem já começou a dar problema. Eles precisavam ser restaurados pelo Senhor. E a convicção que eu tenho nessa noite então, é de que assim como os Gálatas, nós também precisamos de restauração. Nós temos que passar na oficina de Deus, na oficina da restauração. Nós precisamos ser moldados, consertados, corrigidos diariamente por Deus. E aí Paulo vai começar então o seu argumento, no versículo 1, dizendo o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Tudo aquilo que Paulo vai falar está baseado nesse texto que está sublinhado. Vocês devem restaurá-lo com mansidão. Outras versões vão dizer restaurá-lo com brandura ou com espírito de mansidão. O fato é que Paulo está querendo ensinar os Gálatas a como eles devem restaurar uns aos outros, como eles devem confrontar uns aos outros. E é por isso então que eu quero pensar com você sobre 4 orientações de como devemos restaurar uns aos outros. 4 direções que Paulo dá aqui claramente, que vão nos ajudar então nesse processo de restauração. Um processo que é contínuo. Dia após dia, nós estamos rodando, a quilometragem está aumentando e a gente está precisando de conserto. Em primeiro lugar então, a primeira orientação está relacionada então à autoimagem. Mas a gente tem que pensar primeiro o seguinte: o que é autoimagem? A própria palavra já diz, autoimagem é a imagem que você tem de si mesmo. É aquilo que você enxerga em si mesmo. É a representação que alguém faz de si próprio. Em outras palavras, é como eu e você nos enxergamos. Como você se enxerga? Qual é a autoimagem que você tem? No versículo 1 ainda, Paulo diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado. O que eu acho interessante é a maneira como Paulo começa o texto. Ele diz assim, irmãos. Eu acho isso muito interessante. Porque Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele não estava muito bem, sabe? Sabe aquele dia que você acorda que você não está querendo ver ninguém na sua frente? Aquele dia que se passar alguém na sua frente, você derruba a pessoa? A gente tem dia assim, não tem? Dia que a gente acorda e não está muito bem. Paulo estava mais ou menos assim. Ele estava bravo, ele estava irado com os Gálatas. Exatamente por quê? Porque eles estavam se desviando do Evangelho. Mas eu acho interessante que em certos momentos da carta, Paulo diz o seguinte: ó Gálatas insensatos. Meu, vocês estão loucos? O que está acontecendo? Mas aqui ele começa dizendo o seguinte: irmãos.
Esse vocativo aqui, irmãos, me faz entender então que Paulo estava falando com crentes, não é? Ele estava falando com os cristãos. São os irmãos em Cristo. Mas também isso demonstra uma certa intimidade que Paulo tinha com os Gálatas. Você há de concordar comigo que não é qualquer um que você chama de irmão, não é? Irmão é aquele que você tem intimidade. Irmão é aquele que você tem proximidade. E aí ele diz então o seguinte: se alguém for surpreendido em algum pecado. Mas espera aí, crente peca? Nós pecamos? É interessante que a NVT, ela traduz assim: se alguém for vencido por pecado. Então Paulo, ensinando ele sobre restauração e sobre autoimagem, ele está querendo dizer que eu e você, nós podemos ser surpreendidos pelo pecado. O pecado, ele pode ser recorrente na nossa vida. Queira você acreditar ou não. Mas como assim, João? Como que você é surpreendido com o pecado? Não faz sentido. O que Paulo está querendo dizer aqui, não é que você é pego no flagrante do pecado. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que você é surpreendido pelo próprio pecado. Ou seja, o pecado nos engana. Quando você vê, você já pecou. E quantos de nós não acontece isso também? De repente você está lá conversando com alguém e aí, puxa, disse algo que não devia. Saiu uma borracha. Isso é natural. É natural nosso. O pecado muitas vezes nos pega de surpresa. E é por isso que nós precisamos aprender o seguinte: nós somos pecadores. A autoimagem que a gente tem que ter de nós mesmos é a seguinte: eu sou um pecador. Eu não sou mais nada que isso. Porque Paulo está dizendo claramente: se alguém for surpreendido em algum pecado, então quer dizer, é possível. É possível que eu e vocês sejamos surpreendidos pelo pecado. Isso quer dizer então que a gente não pode, que a gente então pode viver do jeito que a gente quer? Claro que não. Porque o texto está dizendo se alguém for surpreendido, então o pecado não é planejado. Não é um ato consciente, planejado seu. Ele precisa ser um acidente. Um acidente de percurso. Você foi surpreendido pelo pecado. Não era algo que você esperava. É interessante que alguns comentaristas vão dizer que o elemento surpresa, ele predomina nessa palavra. Então a palavra surpreendido, ela quer trazer exatamente esse sentido, de surpresa. Você não esperava, mas de repente aconteceu. E Paulo vai dizer muito sobre isso, lá em Romanos, ele vai falar: que diremos, pois, pecaremos para que a graça se abunde? Então vamos continuar pecando, porque quanto mais a gente peca, mais Deus vai ser gracioso. É óbvio que não. Mas o pecado acontece. Nas estradas da nossa vida, por onde a gente passa, nós vamos ser pegos muitas vezes. Pegos no pecado. Agora, mas por que Paulo está dizendo isso para os Gálatas? Que sentido faz ele falar isso? Como eu já falei, os Gálatas, eles estavam se desviando do Evangelho. Só que eles tinham uma certa rixa. A igreja estava meio dividida, sabe? Tinha alguns que eram a favor dos judaizantes, dos falsos mestres, mas tinham alguns que não, que estavam com Paulo. Não, nós vamos ficar no verdadeiro Evangelho, nós vamos ficar firmes no Evangelho. E aí a grande questão é que isso começou a trazer divisão e rixas na igreja. Tanto que no capítulo 5 de Gálatas, ele vai dizer o seguinte: por que vocês se devoram? Por que vocês estão se mordendo? Imagina só. Os irmãos estavam se devorando, se mordendo uns aos outros. Exatamente por quê? Por causa dessa divisão. Mas o que essa divisão queria trazer? A divisão era que uns queriam viver pela graça e outros queriam viver pelos méritos. Uns criam que Jesus é suficiente e outros criam, não, nós precisamos guardar a lei, nós precisamos guardar os mandamentos, nós precisamos nos circuncidar e assim por diante. Os Gálatas queriam se tornar merecedores da sua própria salvação, a salvação que eles nunca mereceram. E é por isso que Paulo está falando, lembre-se, vocês podem ser surpreendidos pelo pecado. Não se esqueçam quem vocês são pecadores. Agora, falar de autoimagem, eu confesso que é muito difícil hoje, né? Porque dentro desse tema de autoimagem, entra também aquilo que é conhecido como autoestima.
que significa exatamente você se sentir bem com você mesmo. E hoje nós temos um problema com isso. Porque nós queremos nos sentir bem conosco mesmo, com nós mesmos. Nós queremos estar bem conosco. E aí, muitos livros de autoajuda, muitas frases de Facebook e muitas outras coisas por aí vão dizer o seguinte: olhe para dentro de você, diga que você é capaz. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz assim: você precisa liberar o potencial que há dentro de você. A resposta está em você. Então você precisa desbloquear esse potencial que está dentro de você. Olha que bonito. Ontem eu estava provando alguns ternos para o casamento. Ó. Depois eu mando a foto no grupo. Mas assim, a gente foi lá provar e o atendente era um cara muito simpático, tudo, muito atencioso. E ele conversando com a Larissa falando: nossa, eu estou preocupada porque dia 25 desse ano choveu. E eu não quero que dia 25 do ano que vem chova também, que é a data do nosso casamento. Então a Larissa estava tendo uma crise de ansiedade. E aí o cara falou para ela o seguinte: menina, você tem que pensar positivo. Você tem que pensar positivo. E eu só ouvindo, né? Pensa positivo. Diz assim: vai ter sol, e vai ter sol. Agora, eu fico imaginando se o nosso pensamento tivesse esse poder de idealizar as coisas e as coisas de fato acontecessem. Veja que loucura, pensamento positivo. Mas é muitas vezes isso que as pessoas estão dizendo. Você tem que se sentir bem com você mesmo. Você é capaz, você pode, você tem potencial. Pessoas que estão buscando a própria felicidade. Parece que tudo está ao alcance do homem. E o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: vocês são pecadores. Todo o potencial que há dentro de mim e de você sabe para quê? Para o mal. Então não tem potencial em nós. Não há nada de bom dentro de nós. E por isso que nós precisamos ter uma autoimagem correta. Porque as pessoas que dizem isso, você, cheio de egocentrismo, cheio de autossatisfação, cheios de si, eu posso, eu sou capaz. Diga para você mesmo: você é capaz, amém, eu sou capaz. Você não é capaz de nada. O Evangelho não diz isso. O Evangelho diz que você não é capaz, mas tem alguém que é capaz: Jesus. Agora, o texto continua. E Paulo então continua dizendo o seguinte: uma vez então que nós podemos pecar, e o pecado é então uma possibilidade na nossa vida, nós somos pecadores, nós pecamos por natureza, ele vai dizer: vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. A palavra branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita ira. Provérbios 15:1. É por isso que Paulo está orientando os espirituais. Aqui ele não está querendo tirar sarro, ou ele não está querendo assim dizer: ó, vocês são espirituais, querendo ser irônico. Mas ele está falando em relação aos líderes da igreja. Os líderes da igreja, aqueles que andavam no Espírito, eles precisavam corrigir, repreender os irmãos, mas com mansidão. Eu não sei se você já parou para perceber que às vezes a gente faz a coisa certa, mas da forma errada, não é? A nossa intenção é certa, mas a maneira que a gente faz é errada. Então, corrigir a pessoa, exortar, mostrar: irmão, você está errado, você precisa caminhar assim, assim, assim. Beleza. Mas se não tiver mansidão, vai ser errado. Vai ser totalmente errado. Agora, o que isso tem a ver com autoimagem, então, que nós estamos falando? Isso quer dizer, então, que uma autoimagem correta nos leva a tratar o pecador com compaixão e não com punição. Uma autoimagem correta nos leva a tratar o pecador com compaixão e não com punição. Por quê? Porque quando nós entendemos quem nós somos, pecadores, quando nós entendemos que nós não merecemos nada, ao restaurar um irmão e ao exortar e corrigir um irmão, nós vamos olhar para esse irmão como se fôssemos nós mesmos. Porque poderia ser eu, poderia ser você. Ao corrigir e exortar alguém, você não deve se colocar no pedestal. Não, eu sou melhor que você, então eu vou te corrigir. Não. Porque poderia ser eu, poderia ser você. É por isso que a compaixão é necessária.
É necessário você se colocar no lugar do outro. Quando o irmão vem e confessa o pecado para você, você tem que olhar para esse irmão e dizer assim, poderia ser eu. Poderia ser o meu pecado. Então como que eu vou tratar com punição? Como que eu vou criticar esse irmão e dizer, olha, se diz que crente. Pera lá. Nós podemos pecar também. E como eu falei, a igreja é uma oficina de restauração. Aqui não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém perfeito. Todos nós estamos aqui porque nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. Então a gente não precisa aqui se tratar com perfeccionismo, sabe? Querer mostrar o que a gente não é. A gente tem que reconhecer que a gente é mesmo. Nós somos pecadores. Nós erramos. Nós pisamos na bola. E quando a gente entende isso, então, a gente restaura com compaixão. A gente se vê na pessoa. Você olha para a pessoa que está em pecado, a pessoa que caiu, que errou, e você ou diz, eu já passei por isso, ou você tem a sensação de que eu posso passar por isso também. E o que me chama a atenção é que Paulo diz exatamente isso. Veja o que ele diz no final, ó. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ou seja, meu irmão, fica ligado. Porque enquanto você restaura alguém, corrige alguém, você mesmo pode ser tentado. Agora imagine alguém que vai ajudar um certo irmão em algum tipo de pecado, e esse próprio irmão cai no mesmo pecado que aquele. Vou supor que, caiu em adultério. Aí eu vou corrigir e exortar o irmão. Mas eu caí em adultério também. Que autoridade tem esse irmão? Nenhuma. O que esse irmão pode dizer? Nada. Por isso que Paulo diz, cuida-se de si mesmo. É mais ou menos aquilo que Jesus mesmo disse, vigiem e orem. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos entender que uma autoimagem correta é reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos estar andando com atenção. Porque no caminho da vida a gente pode tropeçar. A gente pode pisar feio na bola. Qual é a autoimagem que você tem de si mesmo? Quando você olha para você, eu, João, quem sou eu? Quem eu sou? Eu gosto do apóstolo Paulo, porque ele é fantástico. Olha o que ele diz. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então o apóstolo Paulo, a autoimagem que ele tinha era o seguinte, eu sou o pior dos pecadores. Você se enxerga assim? Você se vê como o pior dos pecadores? Nós precisamos entender que nós estamos sujeitos às inclinações da nossa carne. Nós podemos pecar. E Paulo também vai dizer lá em Corinto o seguinte, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então, quando o irmão cai, não fica se achando dizendo assim, nossa, olha lá, ele caiu, eu não caí. Não, fica ligado porque você pode cair. Porque para cair, basta estar de pé. Nada mais. Mas também eu queria que você considerasse o seguinte, Jesus conhece e sabe tudo aquilo que você está passando. Exatamente por causa desse texto de Hebreus, que diz o seguinte, que não temos nenhum sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, meu irmão, Jesus conhece. Jesus sabe aquilo que você passa. Jesus sabe a sua luta. Jesus sabe as inclinações que você tem para o pecado. Ele sabe as dificuldades que você enfrenta na sua vida. Exatamente porque Ele viveu tudo isso. Ele passou por tudo isso. Então isso deve gerar conforto. Conforto porque quando você acha que ninguém sabe o que você está passando, Ele sabe. Quando você acha que ninguém está vendo, Ele está vendo. Quando você acha que ninguém se importa, Ele se importa. E por isso que Ele é o nosso Salvador. Amém? Agora, em segundo lugar, uma segunda orientação então que o apóstolo Paulo nos dá, está relacionado a autossacrifício. Veja o texto, o versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Então, primeiro, nós temos uma autoimagem correta. Nós somos pecadores. Nós podemos cair.
E nós precisamos restaurar então com mansidão e compaixão, porque nós podemos estar lá. Agora, em segundo lugar, ele está falando sobre autossacrifício, porque ele está dizendo, levem os fardos pesados. Então não basta a gente restaurar com mansidão, com brandura, mas a gente precisa carregar a pessoa do nosso lado. O que Paulo está querendo falar aqui é mais ou menos o andar ombro a ombro, sabe? Você chama a pessoa do seu lado e ela vai andar aqui com você, junto, para carregar os fardos. E o que seriam os fardos? Os fardos seria a própria luta contra o pecado. Porque não é do dia para a noite que a gente vence o pecado. Não é do dia para a noite que a gente larga. A gente precisa de alguém para ajudar a gente na caminhada. A gente precisa de alguém para nos animar quando a gente estiver desanimado. A gente precisa de alguém para nos confortar quando nós estivermos tristes. E é exatamente isso que Paulo está querendo dizer. Precisa de continuidade. Precisa de alguém para caminhar junto. Alguém para carregar. Alguém para te ajudar. Eu acho interessante, falando sobre carro, né? O meu pai recentemente tem sofrido um problema com o carro dele. Porque está tendo um probleminha com a trava elétrica. E não tem ninguém que resolva esse problema. Não há ninguém que resolva esse problema. Se eu conhecer alguém, me fala que eu vou indicar para ele. Mas ele está com problema. O carro toda hora fica dando problema nessa trava elétrica. Ele está andando com o carro e daqui a pouco dá problema. A trava abre sozinho. E aí ele levou até o mecânico, né? Até a oficina. E o cara foi lá, fez os testes, tudo, trocou. E aí o que ele faz? Ele troca e simplesmente dá para o meu pai o carro? Claro que não. Ele anda com o carro. Ele testa. Ele faz todos os movimentos com o carro, tudo aquilo que ele pode ver se de fato o carro vai dar problema ou não. Não adianta simplesmente ele consertar o problema e devolver o carro para o meu pai. Aí meu pai sai com o carro, dá problema. Ele precisa verificar. Ele precisa andar com o carro. E é mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. Nessa oficina da restauração, que é a igreja, que somos nós temos que andar com as pessoas. Não adianta dizer assim, meu irmão, você está errado, muda a sua vida. Mas quem que vai ensinar essa pessoa a mudar a sua vida? É exatamente por isso que aqui na igreja a gente quer investir em discipulado. A gente quer investir no discipulado 1 a 1, na vida. Porque é só assim que a gente vai quebrar essas barreiras. Só no discipulado que a gente consegue, então, ter esse contato. Levar as pessoas conosco, carregá-las junto, ajudá-las, corrigi-las, animá-las, ensinar sobre Cristo, ensinar sobre o Evangelho, ensinar sobre a salvação. Precisa andar junto, precisa carregar o fardo uns dos outros. Mas em segundo lugar também, ele diz que assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. É interessante porque quando Paulo fala sobre lei em Gálatas, é sempre de uma maneira bem pejorativa, sabe? Quando ele fala de lei, não é algo bom, é algo ruim. Porque ele vai falar sobre a lei dos 10 mandamentos, a lei que os Gálatas queriam viver. Ele está dizendo o seguinte, vocês não precisam mais cumprir a lei, cumprir os rituais, cumprir os sacrifícios. Vocês não precisam de mais nada. Vocês só precisam de Cristo. Mas aqui ele faz questão de dizer o seguinte, vocês vão cumprir a lei de Cristo. Exatamente por quê? Porque Cristo levou os nossos fardos. Porque Cristo levou os nossos pecados na cruz. Então, quando nós chamamos o irmão e carregamos os fardos junto com ele, nós estamos cumprindo aquilo que Cristo fez por nós. Veja o texto de 1 Pedro. Diz o seguinte, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Foi isso que Cristo fez. Cristo pegou os nossos pecados e tomou sobre si. A culpa que estava sobre nós foi colocada sobre ele, justo pelos injustos. Foi isso que Jesus fez. E é exatamente por isso que quando nós então carregamos as pessoas conosco, levamos os fardos, compartilhamos as coisas, que nós cumprimos a lei de Cristo. João capítulo 13, versículo 34, vai dizer o seguinte, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Lembra que a lei dizia o seguinte, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus está falando o seguinte, vocês vão amar como eu vos amei. E como ele nos amou? Se entregando.
Romanos 5,8 vai dizer: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus amou eu e você quando nós éramos pecadores. E Ele continua nos amando. Nós não temos que ser bons, nós não temos que ser melhores. Só pelo fato de sermos pecadores, Deus nos ama. E o convite que Ele faz é: amem-se como eu os amei. Autossacrifício. Eu chego à conclusão então que levar os fardos das pessoas deve nos lembrar que Cristo levou os nossos pecados na cruz. Quando você chama o irmão para caminhar com você, quando você procura a ajuda de alguém e essa pessoa te ajuda a levar os fardos, a luta contra o pecado, as quedas constantes, isso deve nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Porque como o texto de Pedro disse, Ele fez isso uma vez por todas. De uma vez por todas, Ele levou sobre si os nossos fardos e os nossos pecados, para nos trazer vida. A pergunta, então, deve ser o seguinte: quão disposto você está em se sacrificar por alguém? Se a orientação é do autossacrifício, de você doar a si mesmo, de você chamar alguém para caminhar e levar ele lado a lado, quão disposto você está? O meu desejo para você é que você busque pessoas para te ajudar. Porque sozinho não dá. Você sozinho, nas suas lutas e nas suas quedas, não dá, gente. Você precisa de pessoas. Pastor, líderes da igreja, pessoas com mais experiência, pessoas que têm uma bagagem cristã maior que você e que podem te ajudar nessa caminhada. A oficina de restauração tem as suas ferramentas também. Nós somos ferramentas. Nós precisamos ser usados por Deus. Então busque ajuda. Para de achar que você vai conseguir sozinho. Conversa com alguém, confesse seus pecados. Diga: meu irmão, eu preciso de oração. Eu preciso que você me ajude nisso, nisso, nisso. Mas acima de tudo, lembre-se que Jesus levou os nossos fardos. Seja grato por isso. E que essa gratidão então te leve a levar os fardos uns dos outros. Porque Ele levou os nossos fardos. Em terceiro lugar, continuando no texto, uma terceira orientação então que o texto nos dá é em relação ao auto-engano. Veja o que o texto diz. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. É interessante que o texto está falando sobre auto-engano, não é? É bem claro isso. Você às vezes fica pensando: nossa, mas de onde que ele tirou essa palavra? Está no texto, gente. O texto está dizendo. Se você se acha alguma coisa, sendo que você não é nada, você está se enganando a si mesmo. Auto-engano. E eu acho que não tem algo pior do que nós sermos enganados por nós mesmos. Você não conseguir perceber que você não é nada. Você achar algo que você é que você não é. E lá em Provérbios 16:2, diz o seguinte: todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Ou seja, o homem ele olha para si mesmo e ele acha que está tudo beleza. E aqui a palavra caminhos é para significar a conduta. Então o homem olha para a sua conduta e ele acha que ele é puro, que ele não comete erros. Então o auto-engano, ele está muito ligado também à autoimagem. Porque se a gente não tem uma autoimagem correta de nós mesmos, a gente vai ser enganado. A gente vai achar que a gente é aquilo que a gente não é. E Paulo está dizendo o seguinte: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada. Ele está deixando claro que eu e você, nós não somos nada. Engana-se a si mesmo. Agora, eu queria ressaltar aqui alguns perigos sobre o auto-engano. Como eu já falei, o auto-engano nos impede de fazer uma imagem correta de nós mesmos. A leitura fica distorcida. Você não consegue enxergar de fato quem você é. O auto-engano impede você de reconhecer que você precisa de correção. Você acha que ninguém precisa colocar o dedo na sua vida. Você acha que você não precisa ser exortado, não precisa ser restaurado. E como nós vimos, todos nós vamos precisar um dia. Todos nós podemos cair. Todos nós podemos falhar. O auto-engano nos faz achar merecedores daquilo que nós nunca merecemos.
Então a pessoa que se auto-engana, ela acha, não, a minha salvação, eu que mereço. Eu que vou à igreja, eu que dou o dízimo. A cada dia eu estou colocando o meu tijolinho no céu. Auto-engano. O auto-engano faz você achar que você é merecedor daquilo que você nunca mereceu. Mas também o auto-engano nos leva a achar que as pessoas não merecem aquilo que você não merece. Como assim? Porque a gente olha para nós mesmos e a gente fala, tá bom, eu não mereço a salvação. Mas fulano também, aquele ali, nem Jesus. Mas espera aí, se você não merece, por que a outra pessoa tem que ser merecedora? E aí a gente se engana com isso. A gente acha que a pessoa, ela precisa, então, fazer por merecer. Sendo que ninguém merece. Sendo que é só por graça. Então, o que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte. Meu irmão, desça do salto alto. Para de se achar. Porque você vai estar se enganando. Paulo está sendo duro. Confesso que ele está sendo bem incisivo. Mas a gente precisa, às vezes, descer do salto alto. Achar que nós somos algo que a gente não é. Lá em Romanos 12, versículo 3, um texto bem conhecido diz o seguinte: pois pela graça que me foi dada, digo a vocês o seguinte, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então não se ache demais. Mas também não se ache de menos. Porque tem aquele tipo de pessoa que se engana das suas próprias capacidades. Deus deu dons, Deus deu talentos, Deus deu habilidades. E a pessoa não se acha capaz. Ah, eu não consigo. Ah, eu sou fraco. Mas Deus te deu. Não, mas eu não sou capaz. Eu não posso. Mas o que Paulo está falando é o seguinte: pense de maneira equilibrada. Nem para mais, nem para menos. Equilíbrio. Seja honesto com você mesmo. Então a minha recomendação para você é: fuja do auto-engano. E a maneira de fugir do auto-engano é a seguinte: se voltando para a palavra. É somente na palavra de Deus que nós conseguimos enxergar quem nós somos. A palavra diz Hebreus 4:12 que ela é viva e eficaz. Diz Hebreus 4:12 que ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar a alma e espírito, juntas e medulas. Ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então é a palavra. É a palavra que precisa estar aqui no nosso alicerce. 2 Timóteo 3,16 fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, em toda boa justiça, a fim de que o homem seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, é a palavra. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. A palavra diz que ninguém pode sondar o seu próprio coração, mas é a palavra que nos ajuda a nos enxergar. Portanto, se coloque diante da palavra. Todo dia. E o meu conselho para você é: faça isso pela manhã. Dedique o melhor tempo que você tem para estar com a palavra. Não deixa para ler a Bíblia lá quando é 11h30 e você está prestes a dormir, e aí você começa a ler e você termina só no outro dia. Não faça isso. Ofereça para Deus o melhor. Peça para Deus sondar o seu coração. Peça para Deus fazer você enxergar aquilo que você não enxerga. Porque tem coisas que nós não enxergamos. É auto-engano. Por último, uma última orientação então que Paulo dá está relacionada à autoavaliação. Versículo 4 diz o seguinte: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. O último conselho, a última orientação que Paulo nos dá é a seguinte: olha para si mesmo. Examine-se a si mesmo. Faça uma autoavaliação da sua própria vida. E eu acho interessante que essa palavra, examinar, outras versões vão traduzir como avaliar ou provar. E a ideia da palavra é exatamente essa, assim: coloque à prova. Faça um teste. Faça um teste com você mesmo. Coloque à prova. Faça uma autoanálise.
Faça uma autoavaliação da sua própria vida. Examine-se a si mesmo. Agora, a nossa tendência humana é sempre examinar a vida do outro. Não é? Nós somos craques nisso. Nós não enxergamos a nossa vida, mas nós conseguimos enxergar muito bem a vida do outro. E por isso que Paulo fala o seguinte: ninguém se compare com ninguém. Porque a nossa mania, a nossa tendência é se comparar. Não sei quantos aqui já tiveram ou têm irmãos, né, em casa. Irmão é uma bênção, né? Eu tenho 2 irmãos e... Mas assim, é sempre uma comparação. Parece que a vida virou uma competição. Então, se ele fez isso, mãe, ele fez isso. Mãe. E ele está sempre se comparando. Mas ele ganhou tal presente, por que eu não ganhei? Vida cruel. A vida é injusta, né? Mas parece que é sempre uma comparação. É claro que os pais têm que tratar de maneira justa, assim, não pode tratar com parcialidade os filhos, tem que ser honesto com o filho e tudo mais, mas nós muitas vezes nos comparamos. Nós olhamos para a vida do outro e conseguimos enxergar muitas coisas, mas na nossa vida a gente não consegue. É aquele famoso ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então a gente sempre se compara, a gente sempre se coloca em comparação. E quando a gente se compara, serve para as duas coisas. Ou a gente usa isso como desculpa para os nossos próprios erros. Então, a pessoa pecou, ela caiu, ela fez aquilo, então eu posso fazer também. Porque se ela fez, todo mundo faz isso, então eu posso fazer também. Ou a gente usa a comparação para quê? Como exigência para os nossos benefícios. Então, se ele ganhou, eu quero ganhar também. Se foi tratado assim, eu quero ser tratado assim também. Fica se comparando. Mas o que Paulo instrui é uma autoavaliação. Olha para si mesmo. Sabe quem era craque em comparação? Eram os fariseus. Os religiosos da época de Jesus. Veja o texto aqui de Lucas. Diz o seguinte: o fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Que oração bonita, né? Sincera. Ele olhava para o céu e dizia: graças a Deus que eu não sou como esses pobres pecadores. Você vê o auto-engano? Você vê que a pessoa não é capaz de olhar para si mesma? Ela se compara com os outros. Graças a Deus. Eles olhavam para Jesus e falavam: Jesus, como que você pode andar com esses pecadores? Com esses publicanos? Com essa mulher adúltera? Quando ele chama Zaqueu para descer da árvore e fala: Zaqueu, convém eu jantar na sua casa? Convém eu estar contigo na sua casa? Os fariseus e religiosos da época, eles olhavam e falavam assim: esse Jesus, gente, não sabe quem é Zaqueu. Mas eles mesmos não são capazes de olhar e de fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Examine-se a si mesmo. Mateus 7:3, Jesus no Sermão do Monte diz o seguinte: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Por quê? Porque nós conseguimos enxergar o erro mínimo do outro e a gente não vê o tamanho da viga que está no nosso próprio olho. Auto-engano. Não é capaz de fazer uma autoavaliação. Mas Paulo vai terminar então o texto dizendo o seguinte: pois cada um deverá levar a sua própria carga. Então nós devemos fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Não devemos nos colocar em comparação. Devemos olhar para nós mesmos, pois cada um levará a sua própria carga. Mas parece que Paulo está caindo em contradição, não está? Porque no verso 2 ele disse o seguinte: levem as cargas e os fardos uns dos outros. E agora ele está dizendo assim: não, cada um vai levar a sua própria carga. Como assim? É interessante que no texto original, Paulo usa duas palavras diferentes para fardos e cargas. Então lá no versículo 2 ele usa uma palavra, que é traduzida por fardos. E aqui no 5 ele usa outra palavra, que é traduzido por carga. Por quê? Porque ele está falando de coisas diferentes. Não são as mesmas coisas. Quando ele está dizendo, pois cada um levará a sua própria carga, ele está falando que cada um de nós é responsável diante de Deus. Nós prestaremos contas diante de Deus. E é por isso que a gente tem que fazer uma autoavaliação. Porque por mais que as pessoas nos ajudem, por mais que as pessoas nos ajudem
se auto-sacrificando por nós, no fim das contas, quem vai estar diante de Deus, somos nós. Cada um vai responder individualmente. 2 Coríntios fala sobre isso. Fala que, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, no fim das contas, não adianta a gente cuidar da vida do outro, a gente tem que cuidar da nossa própria vida. Porque sou eu e você que vamos prestar conta diante de Deus. E eu vou responder pelos meus atos, pelos meus pecados, pelas minhas faltas. Então, convém a nós fazer uma autoavaliação. O que eu quero que você entenda nessa noite é o seguinte: a vida cristã não é uma competição. Nós não estamos competindo para ver quem chega no céu primeiro. Não é isso. A vida cristã é mais parecida com um jogo de time. Um time de futebol, um time de basquete. Todo mundo faz parte do time. A gente vai ser campeão junto. A gente vai chegar junto. A gente é parceiro de time. A gente não está competindo. Então não tem porquê a gente ficar se comparando com os outros. Se achando melhor do que o outro. Se achando mais do que o outro. O que a gente precisa fazer é uma autoavaliação sincera. E como eu já falei no ponto anterior, diante da palavra. Deixa a palavra mostrar para você. Deixa a palavra sondar o seu próprio coração. Mas por último, eu quero te lembrar que o nosso alvo é Cristo. Hebreus 12:2 vai falar sobre isso. Olhando fixamente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo. É para lá que nós estamos correndo. Então, o nosso objetivo não tem que ser melhor do que as pessoas, mas tem que ser parecido com Cristo. E quando a gente pensa assim, a gente vai ver que a gente está muito longe. Nós vamos cantar daqui a pouco uma música que diz o seguinte: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. É para lá que nós estamos indo. E é por isso que Paulo encerra dizendo o seguinte: cada um vai levar a sua própria carga. Então faça uma autoavaliação. Olhe para si mesmo. Lembre-se que é Cristo o nosso alvo. É para lá que eu vou. É com Ele que eu quero me parecer. Eu quero recapitular então, para a gente concluir, os 4 pontos, as 4 orientações que Paulo dá. Primeiro, uma autoimagem. Lembra, nós somos pecadores. As pessoas não reconhecem isso, mas elas são. E nós precisamos dizer para nós mesmos: eu sou um pecador. Nada mais que isso. Lembra do autossacrifício. Se sacrifica pelas pessoas. Leva a pessoa junto com você. Porque afinal isso aqui é uma oficina de restauração. As pessoas não estão prontas. Nós temos que levar ela com a gente. Tem que ajudar. Tem que carregar. Fuja do auto-engano. Não deixe que o seu próprio coração e você mesmo se enganem. Não se ache além do que convém. Pense com moderação. E por último, faça uma autoavaliação. Coloque-se diante de Deus. E deixa Deus te mostrar aquilo que Ele quer te mostrar. Talvez você não está vendo. Talvez os seus olhos estão encobertos. Mas Deus quer te mostrar. Todos nós estamos na oficina. Todos nós somos como carros que estamos precisando de reparo, de conserto e manutenção constante. Mas eu creio que até Cristo voltar, nós estaremos aqui, esperando a sua volta, sendo reparado, restaurado, transformado, segundo a imagem dele. Amém? Vamos orar? Deus, eu agradeço ao Senhor pelas verdades e pela Tua palavra, que sempre nos ensina, que sempre nos renova. E eu sou tremendamente grato ao Senhor, Pai, porque a Sua palavra nos ensina quão pecadores nós somos, quão falhos nós somos, mas quão grande o Senhor é, Deus. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante das nossas falhas e dos nossos pecados, o Senhor levou os nossos fardos, a nossa culpa, diante do Senhor. O Senhor morreu na cruz por nós.
E que isso então nos leve a carregar os fardos uns dos outros. Que isso nos leve a se auto-sacrificar, porque o Senhor deu a sua vida por nós, um sacrifício voluntário. Que isso nos leve a nos quebrantarmos diante da sua presença. Nos ajuda, Deus, a fugir do auto-engano. Nos ajuda a fugir de toda vaidade, de todo orgulho que muitas vezes não nos deixa enxergar aquilo que a tua palavra diz, Deus. Que possamos nessa noite fazer uma autoavaliação e colocar o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor sonde e nos mostre aquilo que nós estamos errando e falhando, Deus. Que o Senhor continue abençoando essa igreja e que, como oficina do Senhor, possamos ser reparados, restaurados, até que o Senhor volte e leve a sua noiva com toda a glória, com todo o louvor, somente dado ao Senhor, Deus. Nos ajuda, Deus, porque sozinho nós não conseguimos, mas que o Teu Espírito Santo mova e conduza os nossos corações. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.